Gente, mais uma vez, professor Will na área com vocês para uma aula de física. Hoje falaremos sobre campo elétrico. Antes de nós entrarmos no assunto campo elétrico, nós vamos dar uma pequena introdução sobre outros dois tipos de campo que existem na natureza para ficar mais fácil o entendimento de campo elétrico. O primeiro deles é o nosso campo gravitacional. A gente pergunta aí o que é a gravidade e o que é esse campo gravitacional, né? Então, para que haja gravidade, gente, é necessário que haja a interação entre dois corpos de massa, que cada um deles contenha massa. Por exemplo, eu tenho massa. A minha massa corpórea hoje é de 90 quilogramas. Então, muita atenção. Se alguém perguntar, por exemplo, qual é o seu peso, você não tem você não pode medir o peso como você mede a massa, embora você tenha um peso, tá? A massa é aquilo que você registra quando você sobe em uma balança. O peso, gente, ó, é a força que o seu corpo exerce aqui quando é atraído pela Terra. Essa força é chamada de força-peso e ela é calculada em Newton. Tá certo? Como é que se calcula isso então, essa força-peso? É só você multiplicar essa sua massa aí, de 70 ou 80 quilogramas, pela nossa aceleração da gravidade, né? Então a força-peso é dada pela massa vezes a gravidade, tá? E aí você encontra aí, tipo, se você tem uma massa aí de 100 quilogramas, quanto é que vale a gravidade? A gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então basta você multiplicar esses seus 100 quilos vezes os 9,8. Daria então aí 980 newton de peso. Compreende aí o que eu quero dizer? Então, o peso seu é dado em newton e ele é dado pela multiplicação da sua massa pela aceleração da gravidade, tá bom? Então, nós temos aí esse espaço que os corpos se interagem e nós dizemos aí que é o nosso campo gravitacional, tá? E a gravidade acontece ali nele, tá? Outro campo que é bem conhecido, gente, ó, é o nosso campo magnético. Eu vou colocar aqui um experimento aqui de física que eu fiz com um ímã aqui, para vocês virem. É um experimento bem simples. Deixa eu colocar aqui na câmera e vamos aqui para o experimento com o ímã. Deixa eu reproduzir esse vídeo aqui. Muito bem, vou adiantar. Que nós havíamos falado, né? Então eu coloquei aqui 3 pregos, ó. Eu vou pegar esse mesmo ímã aqui. Acompanha aí. E observe aqui que o ímã, enquanto está nessa distância, não acontece nada. Isso aí já é observável por todo mundo, né? Todo mundo já fez esse experimento, né? A partir do momento que você vai aproximando o ímã, opa, lá veio o prego. E ele entrou exatamente no nosso campo magnético aqui, tá bom? Então observe que existe uma distância limite para que haja a repulsão ou a atração magnética, né? A mesma coisa acontece no nosso campo elétrico. Tá aí, ó, o prego, opa, já veio. E aí o terceiro, quando ele entra no nosso campo magnético, então ele atrai lá o prego, tá bom? É isso, vamos discutir mais nos próximos slides. Muito bem, gente, eu vou voltar aqui e nós vamos ver aqui um segundo experimento que nós já fizemos em outra aula, que é o experimento aqui exatamente elétrico, né? Experimento elétrico. Vamos ver aqui, foi, acho que aqui. Muito bem. Então aí você tem aí uma lã, nós já fizemos isso em outras aulas, né? Você esfrega a lã e aí você libera elétrons da lã para o canudo e então os elétrons do canudo atraem os prótons dos papéis. Que força miraculosa é essa que você, sem tocar, você consegue puxar, ó, aí câmera lenta aí, ó, os papéis sendo atraídos, a dança do papel. Que coisa interessante isso, né? Que espécie de força é essa que
atrai os objetos sem que seja preciso você tocar. Porque quando você empurra uma cadeira, quando você empurra uma mesa, existe ali uma força que você imputa sobre com suas mãos, né? E você consegue empurrar aquele objeto ali, bonitinho e tal. Mas quando nós falamos em campo elétrico, nós aprendemos já em aulas anteriores que tudo que existe no universo, eu, você, o chão, as paredes, o piso, a madeira, o ar, a água, o vidro, o plástico, tudo é formado por elétrons. E que esses elétrons, eles nada mais são do que cargas elétricas. Então, quando você tem duas cargas com o mesmo sinal, as duas são positivas. Então, elas se repelem, se afastam. Ou se as duas forem negativas, então elas também se repelem. Mas que força é essa da natureza que faz com que elas se repilam, né? E se você tiver duas cargas com sinais contrários, uma positiva e uma negativa do lado, então elas vão se atrair. Tá certo, gente? Ó, então, assim, como é que essas cargas agem à distância? É uma pergunta muito intrigante isso, né? E é o que nós vamos discutir hoje, tá? Como calcular esta força, porque existe uma força, você viu que o papel foi atraído, então alguém puxou aquele papel ali. Então existe uma força e existe ali mais alguns elementozinhos ali, que é a carga e também lá o nosso vetor campo elétrico. A gente vai discutir já já isso. Analisando ainda esse desenho aqui, ó, observe que nós temos aí uma carga maior, Q maior. Esse Q maior aí nós chamamos de carga fonte, ou carga pontiforme, tem alguns nomes lá, vai vir no livro, né? Esse Q maior representa, no nosso caso aqui, tipo assim, a Terra, planeta Terra e eu. Ou o planeta Terra e a Lua, ou seja, uma carga maior que, e lá na frente uma carguinha que eles chamam carga teste, é uma carguinha menor. Por que eles estão fazendo esse experimento aí? Exatamente para mostrar qual o comportamento entre esta carga maior e a cargazinha menor ali. Como é que acontece em laboratório esta aproximação ou este afastamento entre essas cargas? Então observe aí, gente, ó, que quando nós falamos em força e quando nós falamos aí em cargas, né, em campo elétrico, nós estamos falando de uma grandeza vetorial. É um vetor, são linhas, né? E o que é esse vetor, professor? Vamos lá, adiantar aqui, ó. Bom, aqui daqui a pouco a gente chega no vetor, tá? Aqui é mostrando exatamente aqui, ó, que eu falei anteriormente sobre a força-peso. Tá vendo esse pezinho aí, ó? Força-peso é igual a massa de um corpo vezes a sua gravidade, tá? E ao lado você tem o nosso vetor força, que é igual a cargazinha, o valor da carga, vezes lá o nosso campo. Então, observe que essas duas fórmulas aí, elas são muito similares. A primeira, você relaciona o peso, que é dado em Newton, a massa e a gravidade, a aceleração da gravidade. A segunda, você relaciona aí a força, aquela força que puxa o papel, a carga, que é dada em módulo, que, ou seja, essa carga a gente não precisa colocar, se ela for uma carga negativa, para calcular essa força aí, a gente não precisa colocar ela negativa, sempre ficará positiva, tá? Então, para calcular essa força, gente, ó, tá aqui, ó, aquela força de atração ou de repulsão, você precisará relacionar quem? O valor da carga, que vai dar lá em Coulomb, né? E o campo elétrico ali, o vetor campo elétrico, que é exatamente aquela setinha ali que aponta. A gente vai ver mais aqui abaixo o que é um vetor, tá? Aqui também nós temos uma outra fórmula. Então observa aquela de cima lá, ó. A força é igual a carga vezes o campo elétrico. E aqui nós temos uma outra aqui em amarelo aqui embaixo, ó, que ela também dá o valor do campo elétrico, só que tem uma diferençazinha aqui que abaixo você tem aí a distância ao quadrado. Então essa fórmula ela serve exatamente para calcular como é o campo elétrico num todo ao redor
daquela carga fonte. Tipo, pense no planeta. Qual é o campo elétrico ao redor de todo o planeta Terra ali, tá bom? Qual é a intensidade do campo elétrico ali, tá? Dado uma distância qualquer, para qualquer lado ali ao redor do planeta. Aqui o planeta, você tem uma distância para cá, para cá, para cá, para cá, não importa. Qual é a intensidade daquele campo elétrico ao redor daquele planeta? Ou, no caso, nesse caso aqui, é só uma comparação, né? Nós estamos falando de carga elétrica, né? Então, qual é a intensidade da carga elétrica de uma carga? Quando a gente fala planeta, viu? É só para comparar, tá bom, gente? Porque a planeta a gente está relacionando com gravidade. Aqui nós estamos falando de carga elétrica, tá? Então você tem aqui uma carga elétrica, que pode ser um pedaço, uma chapa de alumínio, pode ser qualquer coisa que foi carregada eletricamente, tá? Qual é a intensidade deste campo elétrico ao redor dessa chapa de alumínio, ao redor dessa esfera de alumínio, ao redor de qualquer objeto que foi carregado, tá? Com energia elétrica, com qualquer coisa. Como é que funciona? Então você tem aqui a fórmula que relaciona, ó, a constante eletrostática K0, tá? Tá aqui o valor da constante não muda nunca. 9 vezes 10 a nona é o valor da constante, ela não muda nunca, você sempre vai usar ela. O valor da carga lá, tá certo, gente? Ó. E a distância ao quadrado. Beleza, velho, relacionou esses dois aí. Então, lembrando também que esse valor da carga elétrica, ele é inversamente proporcional à distância. O que quer dizer isso, velho? Quanto mais distante um ponto está da carga geradora, você tem aqui um ponto, quanto mais distante ele está, menos força ele vai sentir. É claro, né? E quando nós encostamos o canudo bem alto, não sentiu força nenhuma. Quando o canudo se aproximou dos papéis, e aí a força começou a agir ali, né? Então, quanto mais distante, menos força de atração ou de repulsão vai acontecer ali naquele campo elétrico. Tá bom, gente? Ó, aqui está aqui as unidades de medida, o campo elétrico, a unidade de medida aqui, esse aqui em verde, ó, vai ficar em Newton por Coulomb, a força é em Newton e a carga é em Coulomb, tá bom? São as unidades de medida aí. Aqui também tem esse outro aqui, ó, que é a massa. Deixa eu encostar aqui a porta. É a unidade de medida lá daquela outra de cima, né? Que a gente não tem necessidade de ver agora, mas massa, ela é em grama. E aqui nós temos também a gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado, que a gente não vai utilizar nas fórmulas de campo elétrico, tá? Foi só para mostrar as unidades de medida ali, tá? Então vamos, por exemplo, ó, nós falamos aí em força-peso lá em cima, né? Como se daria o cálculo do seu peso se você estivesse aqui na Terra, obviamente, né? Então, suponhamos que o seu peso seja de 70 quilos, a gravidade na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como você calcula o seu peso, gente? Ó, então, é só multiplicar, como nós já vimos lá em cima, né? Que é exatamente a sua massa pela gravidade. Então, você tem um peso, ou seja, uma força de atração para o solo de 686 newton, tá certo? Se você, por acaso, fosse para a Lua, como seria então o seu peso na Lua? Então a sua massa, gente, permaneceria a mesma daqui da Terra, que seria o 70. Agora o peso, ou seja, quanto de força de atração você exerceria, a Lua exerceria sobre você, né? Então, a gravidade na Lua é diferente da Terra. Lá, aqui é 9,8, lá é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Então, multiplicando os dois aí do mesmo jeito, ó, a sua massa pela gravidade na Lua, você teria uma força-peso de 113,4 newtons, tá certo? Aqui foi um experimento feito aqui com... pó de ferro, foi colocado sobre uma folha de papel e embaixo desse pó de ferro foram colocados dois ímãs embaixo e aí observou-se exatamente aí essas linhas que se formam, que são os nossos vetores, tá certo, gente? Ó, são vetores
E aí são as linhas que nós chamamos de linhas de campo em física. Se você pegar e fizer essa experiência aí com um pó de ferro e um ímã embaixo de uma folha aí, ou um vidro, você vai ver que aquele pó de ferro vai formando linhas ali, é muito interessante. Eu já fiz aqui em casa, só que o nosso tempo é curto, né? Não dá para mostrar agora, vamos lá. Mas vamos entender bem o que acontece com as nossas linhas de força, como chamou lá o físico... Esqueci o nome, daqui a pouco eu digo o nome dele. Michael alguma coisa. Muito bem, vamos pensar aqui, gente, ó, que você tem aqui duas cargas. Se liga aí, que agora é exatamente o conceitozinho aí de campo elétrico. O que acontece dentro de um campo elétrico, viu? Você tem aí essa carga positiva em azul e tem uma carga negativa ali em vermelho, tá? Essas nossas linhas de força indicam o seguinte, ó, que uma carga positiva azul, uma carga elétrica, qualquer coisa que está eletrizado de forma positiva com prótons. Você pega lá uma chapa de zinco e você eletriza ela, dá um choque lá de prótons nela, deixa ela eletrizada. E aí o que acontece? Essas linhas, observe que estão linhas para fora. Isso quer dizer que elas repelem. A força eletrostática numa carga positiva é de dentro para fora, tá bom? É só isso. E se a carga for negativa, a força eletrostática ao redor, o campo eletrostático ao redor, os vetores vão apontar para dentro, tá bom? É só isso. Positivo, vetores para fora. Negativo, os vetores vão apontar para dentro, força eletrostática, tá? Campo elétrico de uma carga negativa isolada. Vamos ver aqui mais adiante sobre algumas coisas sobre vetor, né? Aqui é uma palavra meio chata, velho, vetor. A gente fica assim, poxa, o que é vetor? Que negócio estranho é esse, né? Então assim, a gente representa vetores porque quando você não tem como você não tem como representar algo que está acontecendo no vácuo. A gente não tem como representar algo que está acontecendo no vácuo. É uma força que puxa, mas como é que eu vou representar isso? Então, os caras pegaram e deram o nome de vetor, velho, ó. Então é o seguinte, ó, o que é um vetor? Um vetor ele tem três coisas, ó. Ele tem aí uma intensidade, uma direção e um sentido. A intensidade é quão forte ele é. Tipo assim, quando eu digo assim, qual é a intensidade desse campo elétrico? Ou seja, quão forte é esse campo elétrico? Quanto ele tem de atração? Quanto ele consegue atrair um corpo quando colocado ali? Intensidade é isso. Quão intenso ele é? Quão forte, tá certo? O que é a direção? Observe essa linha aí, observe, é uma linha horizontal. Então a direção dela é em direção à linha do horizonte, é na mesma direção da linha do horizonte, tá? E qual é o sentido, velho, que esse vetor está apontando? Então, o sentido ele está apontando para a direita ou para a esquerda, tá certo? Então, assim, eu também posso ter uma linha vertical, tá? Um vetor vertical. Aí esse vetor está apontando para cima ou para baixo, ou seja, para o norte ou para o sul, tá certo? Então a direção dele é vertical e o sentido dele ou ele vai estar apontando para o sul ou para o norte. Então o vetor é uma linha imaginária onde a gente tem ali uma intensidade, no caso a intensidade do campo, e ali ele também vai ter uma direção. Ele está direcionado para algum lado, né? Pode ser para o centro-oeste, para o sudeste, tal, tá bom? Observe que a direção ela tem dois polos, né? Ela é para um lado ou para o outro. E o sentido é só um. Ou ele é para a direita, ou ele é para a esquerda. Ou ele é para cima, ou ele é para baixo, o sentido. Tá bom? Então o vetor está apontando para baixo, o sentido é para baixo. Está apontando para a esquerda, o sentido é para a esquerda. Agora, a direção ela é infinita. Uma linha do horizonte ele é infinito para os dois lados, tá bom? Então direção é só para dizer assim, ó, se ele está assim, se ele está em pé, se ele está inclinado, como é que ele está. Agora o sentido é só uma ponta da flecha, tá? Tá apontando para qual lado? Qual o sentido que ele está apontando? Compreende? A ideia é essa aí, de vetor, tá? Vamos ver aqui então mais alguns conceitos aqui para a gente fazer os nossos exercícios, tá? Então, ó, cargas de prova positivas seguem na mesma direção do sentido do vetor campo elétrico. Foi o que nós falamos logo atrás ali, ó. Então, ó, observe essa carga aqui, ó.
carga de prova positiva, essa azulzinha aí, ó. Então, eles vão seguir exatamente na mesma direção e sentido do vetor campo elétrico, ó. Tá certo, gente? Ó, a positiva, né? Isso quer dizer que se eu colocar uma carguinha ali, gente, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo essa carguinha pequena aqui? Onde tem essas duas letras aí. Ela não é positiva. Então, ela vai seguir exatamente na direção e no sentido do vetor. Observe que a carga-fonte é positiva aqui em cima, né? Essa carga-fonte é positiva. Então, eu disse a vocês que quando ela é positiva, as setinhas são para fora. O vetor é para fora. E a outra carguinha que é positiva, que está aqui embaixo, ó, ela vai acompanhar ela. Por que acompanha? Porque ela também é positiva e ela vai se repelir, velho. Ela vai embora, ela não fica ali. Se alguém tentar colocar ela junto, ela vai embora. Então, se a carga for positiva, essa carguinha aqui embaixo, ó, e então elas vão sempre seguir no sentido para onde o vetor está apontando, carga positiva. Tá certo, gente, ó? Tipo aqui, ó. Aqui, ó. Outra aqui do lado, ó. Ó, carguinha positiva aqui embaixo, tá vendo, ó? A carga-fonte é negativa lá em cima. Observe que a carguinha está seguindo exatamente o mesmo sentido do vetor. Por quê? Porque o vetor aqui é apontando para a carga-fonte. Lembra que eu falei no começo? Cargas positivas, vetores para fora. Ou seja, a intensidade do campo elétrico é para fora. Cargas negativas para dentro. Tá? Os vetores são para dentro. Então, se aqui a carga é negativa, essa daqui, ó, grandona, os vetores são para dentro, como mostra aqui essa seta aqui em verde, né? Aqui, essa setinha aqui, ó. E a força vai acompanhar ela, velho. Por quê? Porque uma é positiva e outra é negativa, e elas se atraem, tá bom? Lembrando, cargas opostas se atraem, tá? E cargas negativas, professor? Carga negativa, ela vai exatamente seguir o sentido contrário de onde está apontando o campo elétrico. Então nós dissemos que quando o campo elétrico ele é negativo, os vetores apontam para dentro, a força de atração é para dentro. Então, se eu colocar uma carguinha negativa aqui, ó, vamos que tem um menos aqui embaixo, ó, então ela vai tentar se afastar, velho, porque menos com menos não se bate. Por isso que cargas negativas, elas sempre vão na direção contrária, tá certo? No sentido contrário lá do nosso campo, tá bom? Muito bem. Vamos para mais algumas informações. A força-peso é inversamente proporcional à distância e diretamente proporcional ao campo. Tá certo, gente? Nós já falamos isso lá atrás, né? Que é exatamente isso. Quanto maior a distância, uma carga está da carga-fonte, quanto maior a distância, menos força ela vai sentir de atração ali naquele local, tá? Vamos para o nosso primeiro problema. Nós vimos que tem duas fórmulas lá em cima. Uma fórmula que relaciona a força, uma carguinha, teste, e o campo elétrico ali, o vetor campo elétrico ali, tá? E tem outra fórmula aqui embaixo. Essas duas em amarelo aí são as duas fórmulas. A de cima relaciona, se liga aí, viu? A carguinha teste, a pequenininha, e o vetor campo elétrico, a setinha. E a gente calcula a intensidade da força naquele ponto ali da carguinha, só naquele ponto ali. Quanto é que ela está sentindo de força ali? Naquele pontinho, está sentindo quanto? Quanto ela está sendo puxada? Naquele pontinho ali. Já essa outra fórmula aqui do campo elétrico, ó, ela exatamente é um todo. Qual a intensidade da forma num raio para qualquer direção do campo elétrico, velho? A 1 metro, a 2 ali, para qualquer direção é o todo ali. A intensidade do campo elétrico ao redor daquela carga-fonte, tá? Muito bem, vamos para o primeiro problema. Diz assim, ó. Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6, então já deu a carga aí, né? É deixada em uma região de campo elétrico igual a 100 newtons por coulomb. Então observe aí que você pegou uma carguinha lá e foi deixada num ambiente onde já existia um campo elétrico. Então você observe que ele está relacionando a carguinha pequena, tá?
foi deixada lá, num campo elétrico de 100 newtons por coulomb. Ali é a força ali ao redor, ali, tá? É o campo elétrico, 100 newtons por coulomb. Calcule o módulo da força elétrica produzida sobre essa carga. Então ele quer saber exatamente quanto de força essa carguinha está sentindo ali, quanto ela está sendo puxada ali, ou quanto ela está sendo repelida ali, naquele local em que ela foi colocada. Tá bom, gente? É só usar essa formulazinha aí, ó. Força é igual a carga, o módulo da força, módulo não, a intensidade da força é igual a carga vezes o vetor campo elétrico, tá? É a fórmula que nós já vimos lá em cima, tá bom, gente? Então é só substituir aí, velho. Ele disse que era 100 lá e o valor ali do outro valor também, ele já deu lá 2 vezes 10 a menos 6, substituiu os dois, velho. Acabou, acabou. E aí deu 200 vezes 10 a menos 6 newton. É o valor que aquela cargazinha ali tá sentindo naquele ambiente ali. Moleza demais, né, velho? Segunda questão. Vamos lá. O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 coulombs a uma distância de 5 metros da carga é equivalente a... Então observa aí, velho, já falou agora assim o seguinte, ó, você tem uma carga pontiforme lá, tá lá a carga fonte pontiforme, ele quer saber, ele disse seguinte, o campo elétrico que está ali ao redor ali, quanto é esse campo elétrico de uma carga com 2 coulombs, já deu o valor da carga lá, Qzão, tá bom? A uma distância de 5 metros de um ponto qualquer lá, de uma carguinha, entendeu? Então ele quer saber exatamente qual é o campo elétrico ao redor daquela carga ali, num raio, numa distância qualquer, ó, tá bom? De 5 metros, para qualquer lado, para cima, para baixo, para frente, para trás, ao redor daquela esfera ali. A gente considera como se fosse uma esfera, né? Então, qual é o valor desse campo elétrico ao redor dessa carga? Então, a gente vai utilizar essa fórmula maior, porque a gente está utilizando agora ele quer saber qual é a nosso campo elétrico ao redor daquela carga fonte ali, tá? Muito bem, então ele já deu o valor da constante eletrostática, que é o K ali, sempre aquele valor não muda. Ele deu também ali o valor do Q, que é esse Q aqui, gente, ó, que é a nossa carga, 2 coulomb, tá lá em cima, ó. E deu também já a distância de 5 metros, velho. Tem tudo aí, ó. Então, substituindo aqui os valores, ó. Muito bem, substituir os valores aí. E aí você multiplica 9 vezes 2, 18, vezes 10 a nona, divide por 25. Então ficou aí 0,72 vezes 10 a nona. E aí você pode também fazer 7,2 vezes 10 a oitava, é a mesma resposta, dependendo lá de como estão as alternativas lá. Tá bom, gente? Eu espero que dê para entender um pouco aí, né? Um assunto bem difícil, né? Entender algo que não está visível a olho nu, mas que através de alguns experimentos você consegue perceber. Lembrando aí, gente, que carga elétrica e que eletricidade, né, eletrostática está em todo lugar, velho. A gente está carregado, eu estou carregado nesse momento aqui, e eu posso atrair pequenas partículas de cargas para mim, eu posso repelir elas dependendo da carga que o meu corpo está. Então está em tudo, velho, tá bom? Então assim, o campo elétrico, na verdade, ele existe em tudo. Ao redor desse celular aqui que eu estou filmando, tem um campo elétrico ao redor. Tá? E a gente maravilhosamente consegue calcular essas forças de atração. Então, usa-se a formulinha, essa pequena aqui, ó, F é igual a carguinha vezes o vetor campo elétrico, quando você quiser calcular simplesmente a força que aquela carguinha está sofrendo naquele ponto ali do campo elétrico, tá bom? E usa-se essa fórmula maior quando você quer calcular qual é o campo elétrico ao redor de uma carga fonte, independente da distância aqui para cima e para baixo ao redor. Qual é o valor daquela
atração, que a gente fosse considerar como se fosse a gravidade da Terra, né? A gravidade em qualquer ponto ali, ó, ela é praticamente igual, né? Em cima, embaixo, qualquer lugar que você cair, velho, a lapada é a mesma, que é de 9,8 a aceleração da gravidade lá, né? A queda é a mesma. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro. A gente tira as dúvidas aí com os exercícios e nas nossas aulas aí, interativas aí. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.